Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 10, que nos traz o seguinte tema: o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Vamos também fazer a leitura do texto, o áudio da lição, que nos diz o seguinte: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Queridos, nós sabemos nessa passagem que Deus ele é poderoso para sarar nossas feridas, tanto do corpo como também da nossa alma. Deus ele tem todo o poder. Mesmo que o homem, devido à natureza humana, caia em pecado, cometa algum tipo de iniquidade, o nosso Deus está sempre disposto a perdoar, desde que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Deus, ele é bom e a sua misericórdia, diz a palavra, ela dura para sempre. Vamos para o nosso primeiro tópico da lição, que nos diz o seguinte: Israel sob o reinado de Jeroboão II, a nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquistas de territórios perdidos para a Síria. Queridos, nós sabemos que o reino do norte, o reino de Israel, durou do seu início até o cativeiro 240 anos. O primeiro rei de Israel, do reino do norte, foi Jeroboão. Israel estava experimentando prosperidade econômica e também conquistas de território. Mesmo com todas essas bênçãos de adquirir a prosperidade e também os territórios, o povo de Israel ele deixou o caminho do Senhor. Nós sabemos que quando o Reino do Norte foi fundado, Jeroboão, a primeira coisa que fez foi fazer 2 altares, um em Dan e outro em Betel, mas não para adorar a Deus, e sim para adorar ao poste ídolo. Até mesmo um bezerro foi colocado sobre o altar. Então o povo de Israel, eles não agradeceram a Deus pela bênção da prosperidade que estava indo sobre cada um. Toda essa prosperidade, as injustiças sociais pairavam sobre o povo de Israel. Os grandes proprietários oprimiam os pequenos agricultores, levando até mesmo à miséria, para que eles viessem estar sempre dependendo dos grandes donos de terra. Assim estava Israel, vivendo tanto na idolatria como também nas injustiças sociais. Assim veio a condenação e o castigo de Deus sobre ele. O segundo subtópico nos diz o seguinte: a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper os pagamentos dos tributos ao seu reino. Nós sabemos que Israel já tinha perdido uma batalha contra os assírios e por isso estava pagando tributos todos os anos ao rei da Síria. Mas quando Oséias sobe ao trono, começa a reinar no reino do norte, Israel, ele agora para de pagar os tributos que todos os anos eram pagos ao rei da Síria. Com isso, ele busca ajuda ao rei do Egito para que ambos se fortalecessem contra o rei da Síria. Nós conhecemos que o rei da Síria, com seu vasto exército profissional, enquanto muitos outros reinos, os seus exércitos, era composto por camponeses, pessoas que nem sempre eram preparados para a batalha, a Síria já estava um passo à frente. Eles treinavam os seus soldados de uma forma profissional. Eles viviam só para a batalha, eram exércitos profissionais, ou seja, estavam sempre dispostos a guerrear e estavam também 24 horas à disposição do rei da Síria. Só viviam para treinar e conquistar territórios. Assim, quando o rei da Síria ele sabe que o rei de Israel vai em busca de ajuda do Egito e para de pagar os tributos, ele agora organiza seu vasto exército e vai em direção a Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel. Ali não foi muito difícil vencer aquela batalha. Nós vemos que
o rei da Síria, ele vem com toda a força sobre Israel, destruindo o povo de Israel, e o que sobrou levou cativo para outras nações. E nós sabemos também que o rei da Síria, ele tinha uma política. Quando ele vencia uma nação, ele pegava aquele povo daquela nação e levava para outras nações. E pegava povos de outras nações e traziam para aquela outra nação que foi vencida. Tudo isso para que o povo perdesse a sua identidade cultural e também não viesse assim a ter uma futura rebelião para tornar a estar livre do rei da Síria. Então, toda Israel foi levado cativo para outras nações, ficando apenas os pequenos camponeses que, segundo o rei da Síria, não traria para o reino assim algumas consequências. E ali trouxe povos diferentes para habitar em Israel. Meus queridos, mas tudo isso aconteceu por causa da desobediência do rei de Israel e também do povo de Israel, pois eles deviam adorar a Deus, o Deus que livrou ele da terra do Egito por mão de Moisés, o Deus que através de Josué adentrou na terra prometida de Canaã, mas tudo isso foi esquecido. E no lugar disso, colocar altares para adorar deuses que era feito por mãos de homens. Então assim eles atraíram para si a ira do Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele usou o rei da Síria para trazer assim um castigo para o povo de Israel. Oséias, capítulo 6, versículo 7, nos diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui nós vemos o profeta Oséias trazer uma palavra dura sobre o reino de Israel. Nós sabemos que durante o reinado dos reis de Israel, passaram-se vários profetas que foram usados por Deus para trazer o povo ao arrependimento, protestando contra os pecados que o povo estavam praticando. E entre eles estava Oséias e também Amós, como outros demais que foram boca de Deus para trazer uma palavra de arrependimento e também de juízo sobre o reino do mundo. Mas que os profetas estivessem ali profetizando, mostrando que Deus ia trazer uma punição caso o povo não deixasse os seus maus caminhos, mas eles, como surdos, estavam não ouvindo a palavra de Deus através dos seus profetas. Assim veio a ira de Deus. Deus usou os assírios para trazer uma dura punição sobre o teu povo. E nós sabemos que depois que o povo de Israel foi levado cativo, nunca mais retornaram para o seu país. O pecado sempre traz a queda. O povo de Israel, ele sempre estava ouvindo os profetas profetizarem, mostrarem o juízo de Deus se caso eles não se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não quiseram ouvir os profetas, Amós, Oséias e os demais, que estavam sempre usados por Deus para trazer uma palavra de advertência. Mas o povo estava vivendo cada dia mais nos seus pecados, adorando deuses feitos por mãos de homens, adorando deuses das vizinhanças, das nações vizinhas, como os assírios, damascenos, e não querendo adorar o verdadeiro Deus que os resgatou do Egito com as mãos fortes. Deus usou os seus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. Com isso, o pecado gera a queda. Vamos ler também um terceiro tópico do primeiro subtópico que nos diz: os estrangeiros ocupam Samaria, a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e na região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem ocupados. Assim que os estrangeiros habitaram na região de Israel, houve ali muitos ataques de leões. Com isso, o povo, que era um pouco místico e supersticioso, eles acharam que era porque eles não conheciam o costume
de adorar a Deus como o povo de Israel adorava. Então eles suplicaram ao rei da Síria que mandasse entre os cativos os sacerdotes para que ele viesse para Samaria e ensinasse o povo a como se comportar naquela nova terra e como adorar ao Deus de Israel. E assim o sacerdote veio e ensinou como adorar a Deus. E o povo tanto adorava a Deus, como também adorava a outros deuses. E com isso Deus fez com que parasse os ataques dos leões sobre aquela população. Assim, queridos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical, aprendendo que não devemos praticar a idolatria, a injustiça social, o sincretismo religioso. Sempre devemos estar em comunhão plena com o nosso Deus, porque Ele está disposto a sempre nos perdoar quando viemos cometer algum tipo de pecado. Por isso, queridos, fiquemos firmes no caminho do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso. Não vamos fazer como Israel, deixar Deus de lado para adorar os deuses feitos por mãos de homens, que não puderam salvar, que não puderam realizar sinais e prodígios, assim como o nosso Deus realizou quando o povo estava saindo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo com que viesse ali grande prosperidade quando o povo entrou em Canaã, na terra prometida. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós devemos adorar. É esse Deus que nós devemos estar sempre em comunhão. Nós sabemos que a nossa natureza humana sempre nos leva, nos induz para o pecado, mas devemos seguir o que Cristo nos ensinou, orar e vigiar, para que não venhamos entrar em tentação. Que Deus abençoe a vocês de uma forma especial. Eu espero a todos vocês na nossa próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.